Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O regresso das barracas, o sinal de um país a voltar ao passado. Sem ela nada feita, a habitação é um direito. Sem ela nada feita, a habitação é um direito. Os mais velhos ainda se lembram das enormes manchas de telhados de zinco, das paredes sem reboco, das ruas enlameadas de tantos bairros das grandes cidades de Portugal dos anos de 1980. Lembram-se ainda que no Portugal europeu, no princípio da década seguinte, o país lançou o Plano Especial de Realojamento, que no espaço de 15 anos pôs termo às bolsas de barracas em 28 municípios do país, entregando casas dignas a 48.418 famílias. Para quem tem presente o fio do tempo da habitação, só pode encarar a demolição de barracas ilegais em Loures ou em outras cidades populosas como um regresso a um passado de má memória. Sabemos a cor do pano de fundo deste testemunho que nos faz pensar na pobreza, na exclusão, nos bidonville da imigração portuguesa de há 100 anos atrás ou das favelas da América do Sul. O preço da habitação ou das rendas é inacessível em Portugal para muitos até daqueles que trabalham. Em especial para as comunidades de imigrantes pouco qualificados que vivem do salário mínimo ou nem isso. O Plano Especial de Reabilitação para baianos e criou-se um vazio na oferta pública de habitação e a alternativa, para muitos, é a construção de barracas sem o mínimo de condições para se viver. O Estado responde ao problema com o famoso Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, que prevê um investimento de 1.400 milhões de euros para dar oportunidade a 26 mil famílias de terem casa lá para o final de 2026. Mas para lá dispor de mecanismos de apoio para famílias em situação de emergência e de construir mais de 6 mil casas a custos acessíveis a partir do património do Estado, há muitas dúvidas no ar. Até que estes investimentos possam mitigar o problema, deve-se saber o que fazer com as famílias que hoje vivem em barracas ilegais. Por todas as razões legais e também de segurança, os poderes públicos não podem cruzar os braços. Mas, por razões éticas, não devem expulsar famílias sem lhes oferecer alternativas. Até porque essas famílias não têm, na maior parte dos casos, alternativas. É nesta frente que se situa a luta do Movimento Vida Justa, a plataforma que, na sua própria definição, dá voz aos bairros e às populações mais carenciadas, em especial da Grande Lisboa. Para este episódio, o P24 convidou Flávio Almada, o porta-voz do movimento que tem organizado ações de protesto contra a falta de habitação ou contra os despejos. Flávio Almada é um rapper conhecido como RBC, porta-voz do movimento Vida Justa, coordena o Moinho da Juventude na Cava da Moura, na Amadora, que é uma das maiores e mais antigas associações daquele bairro, que providencia também educação e alimentação a crianças. É um ativista com mestrado em estudos internacionais que integra, para além disso, várias plataformas e coletivos de ação cultural, integração social e de combate ao racismo. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Flávio Almada, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24. O poder político parece ter, por vezes, duas atitudes distintas perante as habitações clandestinas. Aquilo que nós vemos, por um lado, no bairro da Penajóia, em Almada, vemos que o Estado Central, em concreto o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, tem alguma, paciência, não tem avançado com a demolição de casas em concreto. Enquanto que, por exemplo, nós vemos que na Câmara de Loures isso tem avançado, ou seja, os despejos têm avançado. Como é que vocês acham que... O que é que vocês acham que explica esta diferença de comportamentos ou de atitudes entre a administração central e as autarquias e as câmaras? Será porque as câmaras estão a sentir mais pressão popular para que este tipo de bairros sejam despejados e que haja, portanto, a destruição das casas? Primeiro, obrigado pelo convite, mas essa questão, por exemplo, não só de demolição, mas dos despejos, acontece praticamente também na margem sul e em Almada, né? E em relação a essa questão também de demolições dos bairros autoconstruídos, parece que como há uma produção de um imaginário em que retrata esses territórios, essas pessoas que são trabalhadoras, como pessoas que parecem que vivem à custa do Estado, que não é verdade, porque trabalham, descontam, contribuem para o desenvolvimento do país, e parece que as câmaras
a não apanhar essa boleia populista no sentido de fazer uma guerra contra os bairros pobres e da classe trabalhadora, no sentido de arrecadar votos, né? Isso não é nada de novo, porque a Câmara da Amadora passou a vida toda a fazer isso, até a colocar cartazes, né? E basicamente parece que há uns tempos as câmaras parece que fizeram uma concertação entre elas e começaram a despejar e a demolir. E no caso de Talude, em concreto, há situações em que pessoas que já foram despejadas 2 vezes, né? E tem situações em que pessoas que foram trabalhar e quando voltaram já não tinham uma casa. E essa situação de... Nem sequer foram Nem avisadas. sequer foram avisados. Nem sequer foram avisadas. Nem sequer foram avisadas e de repente voltam para casa e não têm onde ficar, né? E tem o caso do Engels Amaral, que acho que já aconteceu isso 2 vezes, né? E tem mais outros casos. E tem casos da forma como as câmaras fazem um terror psicológico nessas pessoas que querem pagar uma renda, mas não conseguem pagar uma renda porque a renda está tão elevada, tudo cresce, o salário não cresce, as pessoas não conseguem ter casa, então improvisam esse lar e têm direito a ficar um lar, podem chamar de barracas como queiram chamar, né? Mas é uma casa, é melhor do que estar na rua. Então fazem um terror psicológico que, por exemplo, vamos lá hoje, não vão, e vamos lá e no dia que está a chover, aparecem às vezes em massa e começam a fazer demolição, né? Isso é desumano. Isso é desumano e isso temos que afirmar cada vez a defesa da dignidade das pessoas que são trabalhadoras, que descontam, que fazem parte da produção da riqueza nacional, mas que não estão a ver o retorno disso. Mas, Flávio, por um lado, portanto, a Câmara tem que cumprir a legalidade e tem que se preocupar com a segurança e com as condições de habitação que, enfim, os seus cidadãos têm. Como é que vocês acham que isto deve ser resolvido? Com mais construção dedicada, portanto, a estas classes mais desfavorecidas que não têm condições de vida, não têm dinheiro para pagar as suas rendas e muito menos para comprar uma casa, ou com, por exemplo, com outras medidas de apoio financeiro ao pagamento das rendas. Como é que vocês acham que isto se podia, se não resolver, pelo menos mitigar? Bom, e a primeira questão aqui, já que se fala muito da questão, por exemplo, da segurança, e deve-se referir aqui a segurança do que é que nós entendemos como segurança, porque quando falam da segurança, a segurança é usada como um pretexto para deixar pessoas sem casa, né? A segurança que nós entendemos aqui, a parte dos bairros, é a segurança de ter uma casa, de ter um trabalho, de ter dignidade e de ter uma vida estável, não ficar nesse core-core. E, por exemplo, a questão, por exemplo, aqui não há ausência de casas. E aqui em Portugal, daquilo que se sabe, há cerca de 700 mil casas sem pessoas, né? Então, a questão, por exemplo, de primeiro ponto de partida, podia abrir um caminho de diálogo e procurar solução com essas pessoas. Mas quando se recusa o diálogo, quando não se recusa a conversar, reconhecer um problema, já se parte do princípio que não se quer resolver. E isso acho que é importante que as câmaras passem a perceber que defendem os interesses da população, não dos grandes grupos económicos, supostamente deveriam fazer isso e deveriam pelo menos ouvir, chegar a uma forma de entendimento, de ter uma questão de participação, aquilo que eles dizem, já que se fala tanto da democracia, vamos colocar isso na prática, né? E isso acho que é uma questão que era fundamental para o primeiro passo. A outra questão, Mas essa crítica que vocês fazem, por exemplo, engloba a Câmara de Louros. Nós sabemos, portanto, que houve um acordo até com o embaixador da República de São Tomé, no sentido, portanto, de se adiar as demolições que estavam previstas, se a memória não me falha, para janeiro ou para fevereiro. Portanto, tu também acha que é geral, ou seja, todas as câmaras têm essa atitude que nos está a descrever? Olha, eu não posso falar de todas as câmaras porque eu não conheço todas. Eu falo de situações concretas aqui. Indo diretamente o embaixador, tanto o embaixador de São Tomé, devia pelo menos ter a vergonha de ser chamado como bombeiro para apagar o fogo, que ele pelo menos não está a pagar, está a ajudar a camuflar o problema, porque a situação concreta aqui é que as pessoas precisam ter casas. Fora disso, é conversa. As pessoas precisam ter casa, precisam ter uma resposta concreta, não serem jogadas de um lado para o outro. E o embaixador devia
pelo menos não participar nessa forma de tipo do capitão do mato, né? E devia parar com isso, né? Basicamente é uma coisa que é concreta, as pessoas precisam de casa, as pessoas, há crianças que não têm nem 7 meses, que precisam de ter um lar, que precisam de direito à família, que são coisas que precisam ser preservadas. Essa que é a questão fundamental, porque o acordo para demolir, vou-te deixar sem casa, não daqui a 3 dias, mas não daqui a 3 dias, mas daqui a 10 dias, daqui a 20 dias. Isso não resolve o problema. O problema passa por criar uma solução permanente de resolução do problema dessas pessoas. Isso que é fundamental. Fora disso, é eufemismo, fora disso, é tirar a areia aos olhos. É que as pessoas que trabalham e contribuem para a produção de riqueza deste país não estão a pedir caridade, querem contribuir, querem continuar a... Não é isso, não é isso. Temos que parar com essas coisas de pensar que o pensamento mágico, que ao dizer as coisas, que as coisas resolvem por si. Não, as coisas têm que ter uma mudança no sentido material, no sentido em que as pessoas conseguem ter uma vida, aquilo que se pode chamar uma vida minimamente tranquila, para poderem ter a possibilidade de sonhar, para poder a possibilidade de desenvolver a sua potencialidade, inclusive estou a falar das crianças, e dar um conteúdo para a sociedade. É isso que é a questão fundamental, não o embaixador fazer o acordo. O embaixador não tem a sua casa, né? O acordo, se devia ser feito um acordo, tem que ser com os moradores, não com o embaixador. Flávio, mas explique uma coisa, por aquilo que vocês conhecem e têm acompanhado, as pessoas que têm as suas construções demolidas vão para onde? Onde é que são reinstaladas? Tem havido preocupação por parte, nomeadamente das câmaras municipais, em fazer com que essas pessoas tenham uma alternativa, nem que seja transitória, ou por simplesmente fazem a demolição da casa e desligam-se completamente da sorte dessas pessoas? Bom, pelos vistos, aquilo que aparenta ser, há situações em que dizem que vão pagar o mês de renda, há essas situações. Há situações que vão com formulários para preencher, mas isso também não, fora dessa preocupação, pode ter havido alguma preocupação, mas para todos os efeitos há uma situação concreta. A situação concreta é que essas pessoas não têm casa. E querem não ficar na rua, né? Então, porque em vez de demolir as pessoas, enquanto não houver uma solução, vai-se construir uma solução alternativa e não deixar as pessoas na rua, porque daquilo que eu sei até agora, se não for solidariedade às vezes entre as pessoas não têm onde dormir. As pessoas vão ao trabalho, então isso é desumano, né? Mas enfim, vocês estão de acordo, portanto, o seu movimento e o Flávio em concreto está de acordo que as condições em que a maior parte, ou uma grande parte dessas pessoas vivem, não estão de acordo com o vosso propósito de ser uma vida digna, pois não? Não, nós lutamos para que as pessoas tenham uma vida digna, para ter uma casa com condições. Nós não defendemos isso só dos bairros, nós defendemos que toda a gente deve ter esse direito, as pessoas que trabalham de conta devem ter uma casa. É uma solução precária, é uma solução temporária. Nós não defendemos que as pessoas devem viver miseravelmente, ou nem nós nem fazemos exotismo nem romantismo da miséria, porque nós somos dos bairros, crescemos nos bairros, sabemos muito bem que a vida é dura e que a pobreza é tão dura porque nos custa a saúde, a sanidade e tudo, né? Nós defendemos que as pessoas devem ter casa, devem ter uma vida digna, tranquila. E nós não achamos, o facto de não achar que naquelas soluções precárias são boas, isso não altera nada, porque o que interessa aqui é se vai se arranjar uma solução melhor, concreta. Se for para piorar, deixar as pessoas sem abrigo, é melhor deixar onde estão, né? O que nós estamos a lutar aqui é que essa solução precária deixe de existir e que haja uma condição melhor para essas pessoas, para essas famílias e para todas as pessoas também que não conseguem pagar uma renda fora dessa questão dos bairros autoconstruídos. Vocês têm acompanhado as propostas do Governo, enfim, os anúncios que o Governo tem feito, nomeadamente, portanto, relativamente àquela questão do PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, portanto, que aponta para um investimento na habitação de 1.400 milhões de euros. Vocês acham que isso está a ser ou pode vir a ser uma boa resposta para os problemas da habitação que, enfim, como disse e bem, são gerais a toda a população? Sim, porque se formos fazer isso, daria muito tempo de conversa, né? Porque essa questão de anunciar soluções pomposas e passado 10 anos, 20 anos e não se resolve a situação não ter resolução, isso é muito grave, né? Isso é sintomático, né? É sintomático porque não será nem este governo, nem o outro anterior que já fez promessas de que, olha, esta solução vai resolver o problema, mas por todos os efeitos, a realidade concreta está cá. As pessoas não têm casa,
nessa questão concreta do bairro Talú, de Penajói, há soluções precárias e para todos os efeitos, há pessoas que não conseguem pagar uma renda, por exemplo, como que na Amadora, se em 2015 quem tivesse um T2 podia pagar uma renda de 300 euros, hoje um T2 pode custar a 900, 1200 euros, a realidade concreta está aqui, porque para nós, dos bairros, que nós defendemos que todas as pessoas que trabalham e que produzem riqueza devem ter uma vida digna e que devemos ter cada vez mais ser uma sociedade de inclusão, de tratamento, de caráter mais humanista. Nós não nos interessa declarações para encher os jornais. Nos interessa soluções que resolvam o problema das pessoas de uma forma concreta e objetiva. É isso. Muito bem, Flávio, muito obrigado por ter vindo ao P24 com as suas opiniões e com as suas explicações. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Até uma próxima. Obrigado, a luta continua. É a segunda vez que falseia o processo da escolha dos juízes. Há 10 anos foi a atribuição manual. Agora é a exclusividade de funções. Da primeira vez, o Conselho Superior da Magistratura tentou encobrir. Desta vez, o Conselho Superior da Magistratura é o autor da manobra. O processo Marquês começou em 2014. A acusação é de outubro de 2017. A decisão instrutória que arrasou a acusação tem data de abril de 2021. A Procuradoria não gostou desta decisão, recorreu e ganhou em janeiro de 2024. E depois de mais uma miríade de outros recursos, o Tribunal marcou esta segunda-feira a primeira sessão do julgamento para julho deste ano. Lê-se e não se entende. Depois de tantos anos e meses de espera, por que marcar o arranque de julgamento para daqui a quase 4 meses? E por que marcá-lo para 2 semanas antes do Tribunal encerrar para férias? O país, cada vez mais embrulhado no clima da corrupção, quer pressa na justiça. Mas a justiça continua a ignorar olimpicamente a pressa do país. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. O público fica no ouvido.